Olá, meus irmãos, Pai seja convosco, Deus abençoe sua vida poderosamente. Palavra dessa madrugada, Eclesiastes, capítulo de número 3. Para tudo há um tempo determinado, para todo o propósito debaixo do céu. Para todas as coisas existe um tempo determinado. Olha, Salomão vai dizer que debaixo dos céus, para tudo há um propósito. E para os propósitos que se há debaixo do céu, há um tempo determinado. Ele diz: existe um tempo de nascer, mas também existe o tempo de morrer. Existe o tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Nascimento quer dizer novo, início. Existe um tempo, existe esse tempo de nascer. Mas enquanto não nasce, nós devemos cuidar daquilo que ainda vai nascer. Cuidar do projeto, cuidar do sonho, cuidar dos planos, no caso, os planos de Deus, no qual o Senhor vos deu, propósitos no seu coração. Existe um tempo para nascer, existe um tempo, e antes de nascer, existe um tempo de projetar, de cuidar, de planejar para que nasça. E quando nascer, será uma bênção em sua vida. Existe o tempo de nascer e o tempo de morrer. Também, o tempo de nascer significa que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Todos os nossos dias são contados por Ele. Mas, nesse tempo de nascer, o que nós temos projetado e construído? Qual é o legado que nós estamos deixando nessa terra? Qual é o legado do seu nome que você tem escrito? Durante o tempo de nascimento, o tempo de vida, algo nós estamos escrevendo aqui nessa terra. Aquilo que nós escrevemos na terra, com certeza, irá refletir na vida eterna. O tempo de plantar e o tempo de arrancar. Salomão vai dizer que existe um tempo de plantar, existe um tempo de observar a terra, escolher uma boa terra. Existe o tempo em que eu vou plantar os meus sonhos, plantar os projetos. Existe um tempo que eu tenho que cuidar daquilo que eu plantei, regar todos os dias e entender que a semente que eu estou plantando, antes mesmo dela romper a terra, ela precisa crescer com as suas raízes para baixo. E depois de romper, ao crescimento, e depois do crescimento, então virá os seus frutos. E nós precisamos entender que existe um tempo. Não há como eu atropelar esse processo, mas eu preciso entender e respeitar que existe um processo para plantar, existe um processo para cuidar do que eu plantei. E existe um processo para que eu arranque e desfrute desse fruto. E um dos frutos do Espírito, no qual o Senhor, ele vai dizer em Gálatas, capítulo de número 5, é a paciência. A paciência é saber esperar o tempo certo para todas as coisas, é não atropelar as coisas, mas respeitar que existe um tempo determinado para todas as coisas. Deus, o nosso Deus, até a sua criação, Ele fez no tempo determinado.
Respeite o tempo. Espere. Talvez você está no tempo agora de cuidar da semente, de plantá-la com carinho, de regá-la com as suas orações, ou de colhê-la, mas respeite o tempo. O tempo, existe um tempo de matar e o tempo de curar, o tempo de derrubar e o tempo de edificar, o tempo de chorar e tempo de rir, o tempo de prantear e o tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e o tempo de afastar-se. Existe um tempo. Existe um tempo determinado por Deus para essas coisas. Existe um tempo até mesmo de abraçar e o tempo de me afastar. Isso também faz parte do tempo. Também faz parte de um processo que às vezes é melhor se calar, silenciar por um tempo e deixar Deus, que está no controle, colocar as coisas no lugar. E então, o tempo de abraçar novamente. Existe um tempo de buscar tudo e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Amado, não é porque talvez a minha verdade ou a sua verdade, ela precisa ser dita. Existe um tempo para todas as coisas. E muitas vezes o ficar calado é uma resposta. O ficar calado evita situações. O ficar calado é saber que Deus está no controle e Ele é poderoso para agir ao seu favor. Ficar calado evita situações de desconforto, brigas, separações. Ficar calado evita tempestades. Ficar calado evita que o seu dia, a sua família, não seja um dia de tristeza, de brigas e discussões. Pense nisso. É melhor ficar calado. Esperar o momento certo de falar. Momento de tempestade não é a hora certa de falar. Então, silencie. Espere, aquiete o seu coração. Mas não haja pelo impulso. Antes, respeite esse tempo. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e de odiar. Tempo de guerra e de paz. Existe um tempo. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo de amar e um tempo de se odiar. Sim, existe. Mas existe também um tempo de guerra e um tempo de paz. E Salomão vai dizendo que proveito tem um trabalhador naquilo em que ele trabalha. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles o afligir. Tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem em fazer o bem na sua vida. Oh, aleluia! Existe um tempo também para trabalhar. Existe um tempo de descansar, de desfrutar do seu trabalho. Existe um tempo de estar com a sua família todo o tempo na sua casa.
existe um lugar chamado mesa, lugar de comunhão com a sua família. Não abra mão desse tempo de comunhão com a sua família. É nessa mesa na sua casa que você tenha comunhão, que você faz histórias, que você sabe e entende que Deus é o Deus da sua família. Então, cuide desse tempo. O tempo da sua casa, o tempo da sua família, o tempo com seus filhos. Nós vemos em Eclesiastes que para tudo existe um tempo determinado. Só não existe um tempo de parar de buscar a presença de Deus, de parar de buscar a sua palavra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz que Ele está batendo na porta. E se você abrir, Ele vai entrar e cear contigo. Não existe tempo para se parar de buscar a presença de Deus. É em todo momento. É em tempo de guerra, é em tempo de paz. É em tempo de tempestade, é em tempo de bonança. É em todos os tempos o Senhor vai falar: buscar-me-eis e achareis quando tu me buscar de todo o vosso coração. Busque o Senhor. Busque a Ele. Todos os dias. Todas as horas. Em nome de Jesus. Paz seja convosco.